Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 11, parte 3 da disciplina de Química para a segunda série A e B e vamos dar continuidade ao estudo de equilíbrio molecular. Então, nós vamos dar início agora ao estudo quantitativo do equilíbrio molecular, ou seja, nós vamos agora precisar saber qual é a concentração de um reagente ou de um produto no equilíbrio molecular, no equilíbrio dinâmico, né? Então, nós vamos precisar determinar isso e calcular também. Então, para a gente saber qual é o valor, qual é a concentração de um reagente ou de um produto estando no equilíbrio, nós vamos precisar, então, determinar uma constante de equilíbrio chamada K. Essa constante de equilíbrio, ela só depende da temperatura. Então, essa constante de equilíbrio, ela é única para cada reação química vai ter uma constante, e se a uma dada temperatura a constante é uma, se mudar essa temperatura, a constante também vai mudar, esse valor da constante também vai mudar. E a gente pode expressar a constante de equilíbrio K em Kc ou Kp. Qual que é a diferença? Quando a gente estiver falando de Kp, vai ser a constante em termos de pressão. Então, a gente vai estar trabalhando apenas com substâncias no estado gasoso. E quando a gente estiver trabalhando com Kc, vai ser a concentração em mol por litro. Então, nós vamos estar trabalhando com substâncias no estado líquido ou gasoso. Então, aqui, nós não trabalhamos com substâncias no estado sólido. Então, nós vamos precisar agora entender como a gente vai determinar o Kc ou o Kp. Então, digamos que, nesse exemplo, nós temos uma equação de reação química em que os reagentes A mais B formam C mais D. E lembrando que o Azinho e o Bzinho são coeficientes, assim como o Czinho e o Dzinho também são coeficientes dessa equação de reação. Então, quando a gente estiver trabalhando com uma equação de reação química, a gente vai precisar sempre verificar se o balanceamento está correto. Então, para a gente determinar o Kc dessa equação de reação aqui, como é que a gente faria? Então, aqui o Kc é igual à concentração do produto C elevado ao expoente Czinho, vezes o produto D, a concentração em mol por litro do produto D elevado ao expoente Dzinho, dividido por a concentração do reagente A em mol por litro elevado no expoente Azinho, vezes a concentração em mol por litro do reagente B elevado no expoente Bzinho. Então, o que nós vamos ter aqui, entre outras palavras, né? O Kc, ele vai ser igual à concentração de produtos dividido por concentração de reagentes. E se a gente fosse determinar o Kp, que é em relação à pressão, então nós teríamos que ter A, B, C, D sendo gases, e aí a gente teria também da mesma forma a pressão de C no expoente Czinho vezes a pressão de D no expoente Dzinho dividido por pressão de A no expoente Azinho vezes a pressão de B no expoente Bzinho. Então, aqui estão as fórmulas que a gente vai utilizar. Então, nós vamos olhar para uma reação, a gente vai ter que determinar essa expressão, essa fórmula de Kc e de Kp. E para a gente determinar isso, né, eu já até falei de algumas regras aqui que a gente vai ter que seguir. Né? Então, só vão participar dessa expressão de Kc substâncias líquidas ou gasosas, só vão participar do Kp substâncias gasosas, no estado físico gasoso, não participarão nem de Kc e nem de Kp substâncias no estado sólido, então não vão participar. É porque a concentração em quantidade de matéria de uma substância que está no estado sólido, ela é constante. Então, o seu valor ele já está incluído
dentro do Kc. Então, por isso, não se consideram substâncias no estado sólido. Então, como Kc e Kp eles dependem da temperatura, para cada temperatura, nós vamos ter um certo valor de Kc ou de Kp. Então, essas são as regras. Então, agora, o que a gente vai ver aqui? O que significa exatamente, né? Como que a gente interpreta o valor de Kc ou de Kp quando a gente tem aquela representação gráfica ali da aula anterior, onde a gente tem, nesse caso aqui, ó, a concentração de reagente igual à concentração dos produtos nesse gráfico representado. Isso no equilíbrio, claro. Então, o que significa aqui existirem concentrações iguais? Quando a gente falar que as concentrações são iguais, significa que o valor de Kc ou Kp ele vai ser exatamente igual a 1. Nesse outro gráfico, em que a gente tem a concentração dos reagentes maior do que a concentração dos produtos, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um valor de Kc ou Kp menor do que 1. Então, isso que está expressando aqui, se a gente determinar ali que o valor de Kc ou Kp ele é menor do que 1, significa o quê? Que a gente vai ter, nesse equilíbrio, concentrações de reagentes maior do que concentrações de produtos. E para essa terceira situação, em que a gente tem concentração dos produtos maior do que a concentração de reagentes, significa que o valor de Kc ou Kp vai ser maior do que 1. Então, essas são interpretações também relacionadas com os gráficos. E vamos fazer exercício, então. Vamos determinar aqui Kc e Kp para essas equações de reação apresentadas aqui. Primeira coisa, vamos olhar aqui. Todo mundo é gasoso aqui, ó. Então, tanto vai servir para determinar Kc ou para determinar Kp. Vamos ver aqui, tenho 2 nitrogênios aqui, 2 nos produtos. Tenho 2 oxigênios no início e 2 nos produtos. Então, o balanceamento que ficou 1 para 2 está ok. Então, se a gente for determinar aqui a expressão do Kc, como é que vai ficar? Concentração do nosso produto, que é o NO, gasoso, elevado ao quadrado, dividido por concentração em mol por litro do nosso reagente N2, elevado a 1, vezes concentração do nosso outro reagente, que é o O2, elevado a 1 também. Isso para Kc. Se a gente fosse determinar Kp, que é em relação à pressão, eu posso usar todos esses reagentes e produtos, porque todos são gasosos. Então, ficaria a pressão do NO ao quadrado, dividido por pressão do N2 na 1, no expoente 1, vezes pressão do O2 no expoente 1. Esse seria o Kp. Qual que é a importância de determinarmos isso agora? Porque depois nós vamos calcular, então, essas concentrações ou essas pressões. Aqui na equação de reação 2, vamos ver, gasoso, gasoso, gasoso e líquido. Então, todos eles vão servir para Kc, né? Mas para Kp, apenas esse aqui vai ficar de fora, né? O H2O líquido vai ficar de fora, porque o Kp, ele só admite ali, então, substâncias no estado gasoso. Então, vamos começar com o Kc. Nós temos aqui concentração de N2 elevado a 1 vezes concentração de H2O elevado ao quadrado, dividido por concentração de H2 elevado ao quadrado vezes concentração de NO elevado ao quadrado. Lembrando que, né, antes a gente confere o balanceamento, né? Nesse caso ele já está trazendo os coeficientes, né? Então não podemos mudar os coeficientes daqui, mas é bom sempre a gente dar uma conferida se está tudo ok. E o Kp ficaria como? N2 está no estado gasoso, então pressão do N2 elevado a 1, então eu não vou usar H2O porque ele está no estado líquido, dividido por pressão do H2 ao quadrado vezes pressão do NO no expoente 2. Então, aqui estão as fórmulas.
Vamos para essa última equação de reação. Então, vamos determinar o Kc e o Kp. Vamos conferir aqui, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 iodo, 2 iodo. Então, balanceamento 1 para 2 está ok. Então, lembrando que aqui nós temos uma substância no estado sólido. Então, ela não vai entrar nem no Kc e nem no Kp. Então, como vai ficar o Kc? Vai ficar HI, concentração de HI elevado ao quadrado, dividido por concentração de H2 no expoente 1. E o Kp? Ambos são gases, ok? Então, pressão de HI elevado ao quadrado, dividido por pressão de H2 no expoente 1. Então, aqui estão as fórmulas.